Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje, para falar de composição de canção e de atividade com produção musical, com bandas e produção de discos e uma série de outras atividades, eu chamei aqui o meu amigo de longa data já, Gustavo Marson. E aí, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os ouvintes. Sim, tem que dar todos os bons, né? Senão vai que a pessoa tá ouvindo de madrugada. Você falou de longa data, realmente de longa data, né? A gente tocou junto em 2014? Por aí, eu acho, a gente se né? conhece 2000 e pouco. bastante, né? Sim. O Gustavo é guitarrista, né, Gustavo? Isso, eu sou guitarrista, estudando canto fortemente, mas primeiramente guitarrista, indo para as áreas aí de composição, produção, e tudo isso aí que a gente precisa fazer hoje em dia. Sim, canivete suíço praticamente. Toda hora. Então, Gustavo, como foi seu primeiro contato assim com guitarra, no sentido de que você imaginava que você ia se profissionalizar? Eu comecei a estudar música, né, com aqueles tecladinhos Cássio, né, que você tocava duas notas ao mesmo tempo, não dava. Sim. Ou era um ou era outro. Aí fui fazendo essas aulas, tinha aula de música na escola onde eu estudava, comecei a estudar o teclado, daquele jeito, né, criança. Aí passou um tempo, meio que a aula já não me atraía tanto, aí eu ganhei um violão, assim, inexplicavelmente, no Natal. E aí começou, né? Sim, Papai Noel trouxe um violão pra você. Papai Noel trouxe um violão. E aí eu comecei a estudar violão particular, né? Guitarra. Aí com 16 anos eu comecei a estudar mais firme, né? Tipo, pegando muitas horas por dia, estudando, pensando já numa carreira. Aí depois, enfim, prestei a Fundação das Artes, e aí foi indo. Foi pros conservatórios da vida, né? Os conservatórios, vários. Mas sempre... Você sempre estudou um estilo nessa pegada improvisativa, ou como que isso foi crescendo pra você? Como você foi evoluindo pra você? Acho que foi uma continuação, né? De aprofundar um pouco no estudo da guitarra, né? Você passa por aquele momento, né, de aprender escalas, arpejos, acordes, inversões, aí depois você meio que não tem pra onde ir, né? Então você começa a brincar um pouco com improviso. Meu primeiro professor, eu tive aula com o André Hernandes, né, que tocou com o André Matos, era tipo nada a ver com jazz, era um cara do fusion, do metal, assim. E a gente ficava brincando, ligava uns playbacks, assim, tipo, meio harmonia simples, e ficava fazendo umas frases. Mas aí o contato com o improviso mesmo, com a música brasileira, com esse lado, veio depois, né? Veio, tipo, quando você entra no conservatório, meio que você tem um programa para seguir, né? De estudar essa lance da música brasileira. E aí foi um retorno, né? Porque a gente tá exposto à música brasileira o tempo todo. Né? E aí quando você fala, pô, caramba, que da hora, eu nunca tinha parado pra ouvir desse jeito. Aí você começa a tocar Tom Jobim, Chico, enfim, começa a tocar jazz também. E aí o improviso, né, abre. Você estava falando de programas de conservatório. Quais foram os conservatórios que você passou? Teve a Fundação das Artes, né? Em 2010. E aí depois eu fui para o Conservatório de Tatuí. Isso foi em 2014. Então acho que foi em 2009 a fundação. Eu terminei lá e eu meio que falei, eu precisava um pouco mais de referências. Eu não estava me sentindo pronto, assim. E eu acabei indo pra Tatuí e me formei também lá em guitarra. Essa coisa da formação de conservatório, às vezes dentro do conservatório a gente aprende uns repertórios que são só do conservatório, né? É muito doido isso. Não, e é legal, né? Porque aqui, pelo menos, né, nessa região de São Paulo, os conservatórios seguem um programa, né? Eles fazem você tocar jazz muito e aí um pouquinho de música brasileira. Eu tive essa experiência mais com música brasileira quando fui lá pro interior, né? Em Tatuí, a gente tocava muito Hermeto Pascoal, né? Gilberto Gismonti. E aí é puro improviso, né? Loucura.
Eu e o Gustavo já tivemos uma banda, né, Gustavo? Café E uma coisa Paulista. que era Café Paulista, uma coisa que foi interessante, o Gustavo não tinha sido o primeiro guitarrista daquela banda, tinha sido um outro colega, né? O Renato, né? O Renato Puta guitarrista, Guimarães. muito bom. E como o Renato já era um visionário, se mudou do país muito tempo atrás, Esperto ele, né? esperto ele, saiu do Brasil um tempão atrás, e daí a gente chamou o Gustavo, que era colega próximo assim, pra substituir. E engraçado que a gente já tinha um repertório meio pronto, e daí quando você chegou, é, a sua contribuição e a sua linguagem, a linguagem que você trouxe de guitarra, era diferente Sim. do Renato, né? E daí a gente teve que refazer uma parte do trabalho, né, para as coisas funcionarem de forma orgânica e de forma que o seu jeito de tocar guitarra tivesse contemplado dentro da banda, né? Muda uma Você pecinha, né? lembra? Muda tudo, né? É, porque você poderia fazer. Não é que o Gustavo não pudesse fazer o que o outro guitarrista fazia, né? Mas era importante que ele fizesse o dele, né? Sim. Então, foi legal. E quem tiver ouvindo tiver curiosidade, eu acho que no YouTube você encontra, né? Café Paulista, tem a gente tocando lá, bonitinho no estúdio. Sim, ainda tá lá. E é isso, né? Muda uma pecinha, muda tudo, né? Eu acho que a gente fez os arranjos, né? Pensando nisso. E foram bons tempos. É que ter banda autoral é guerra, né? Tipo, é você trabalhar sempre muito esforço para pouco resultado. E aí é um trabalho constante, não remunerado, né? Sim, geralmente, né? E é maravilhoso de fazer, né? Só que acho que em algum momento nossos caminhos dentro daquilo divergiram, assim, tipo, cada um foi focar em outras coisas. Mas era muito, muito divertido, né? Compor, Uhum, aliás, é uma das partes sim. mais legais para mim. Então, e como assim, de repente é um assunto que a gente pode até começar a entrar. Como é diferente quando você compõe para você, e para você cantar, e para você fazer, e as pessoas que estão no seu entorno, que você vai chamar para tocar com você, elas vão se adaptar, né, e fazer a parte delas dentro da sua sonoridade, isso é uma coisa. E tem essa situação que a gente tinha lá, que a banda, ela é o resultado daquelas pessoas que estão ali. Então é importante não só, por exemplo, fazer a composição do baterista ou do vocalista e tal, mas era importante que as coisas soassem como era a linguagem da banda, né? Sim, né? É uma coisa que você está com o seu projeto solo, aí você faz a música e você é o dono da gig, né? É, Aí quando você está num coletivo, né, numa banda, isso que é legal. E isso que eu demorei um pouco para sacar, assim, ao longo dos projetos que eu tive, eu fui sacando melhor, né? Você tem que ir muito de cabeça aberta com a sua composição, sabe? Aberto com o que as outras pessoas têm, com o que as outras pessoas vão oferecer para sua música, né? Então, de repente, não é exatamente o groove que você estava pensando, mas, putz, é um groove que funciona bem naquele contexto. E se a música tá lá pra banda, é legal, assim. E você cria uma identidade do coletivo, né? uhum. Isso é uma coisa que eu acho que as escolas de composição não, de instrumento dos conservatórios, elas dão uma contribuição muito boa, assim, que é você ouvir de fato, né? Quando você improvisa e quando você está tocando com pessoas diferentes, você ouvir aquilo ali e responder, ter uma reação condizente, e não só fazer o que estava exatamente no disco, às vezes, né? Porque não é bem esse o objetivo sempre, né? Quando você vai acompanhar alguém que a música da pessoa tá certa, tá fechada, né? Daí você faz. Mas quando tem essas situações realmente que a sua composição ela vai depender também de que outros colaborem para sair uma versão daquela composição, né? É, Todo mundo é, precisa estar se a ouvindo. gravação é uma fotografia daquele momento, né? E Exato. aí, tipo, se um clima tá legal, a banda, tipo, sempre se dá bem, a música vai refletir isso. E todo mundo tá Uhum. aberto a escutar, todo mundo conversa.
Quando é um trabalho, como você falou, né, tipo uma gig, você chega lá, tem que tocar, aí é diferente, né? Você faz, lógico, é legal, mas aí você tem que fazer o arranjo tá escrito, e, enfim. Mas a gente, você tocou num ponto legal no conservatório, né, que a gente nunca vai soar igual ao Joe Pass, sei lá, ao Stan Getz, Uhum. ao Ron Carter, né? A gente vai soar como a gente. Então é legal a gente ter essas referências, mas na hora de tocar, na hora de, e principalmente nessa música improvisativa, né, você tem que saber ouvir, né? E isso é, passa para a vida também, né? Você aprende também a ouvir um pouco mais, não só falar, enfim. Uhum. E, E tem uma outra coisa também que principalmente quando você assumiu lá a guitarra, na época, todos esses anos atrás, quando você assumiu, daí você percebe que, eh, dependendo da composição, não tem problema você ter várias roupas para aquela composição, né, que às vezes a gente tem muito essa ou pelo menos eu crescendo, a gente tinha muito essa cultura de que o que é bom é o que tá é o cara que consegue imitar exatamente igual tal pessoa, né. é engraçado, né? A gente tinha essa coisa, eu acho que aqui na Grande São Paulo, na época que a gente começou a tocar, né? De ter o cover igualzinho, né? Você chega e fala, caramba, Uhum. nossa, fui ver um cover de Guns N' Roses, o solo era igual. Eu falei, pô, legal. Sim. Depois você vai amadurecendo e vai. É legal também, né? Lógico, tocar igual, mas você vai vendo a necessidade de uma voz própria, né? Uhum. Mas é engraçado como os tempos mudam, né? Tipo, hoje em dia não tem mais tanta banda cover, assim. Eu posso estar falando besteira. Tem, É, não, tem eu bandas acho que os tributo, espaços né? sim, os espaços foram minguando também um pouco, né. É, tinha talvez mais, assim, né? Sei lá, você monta uma banda, acho que mais misto agora o repertório, né? Pelo menos da última vez que eu tive contato com esse tipo de repertório. Uhum. Ô Gustavo, e daí, conta pra mim o que que você tem feito agora, quais são os seus projetos mais recentes? Agora você vai falar, durante a pandemia, todo mundo, né? Não, se você quiser fazer um caminho até Podemos, chegar, porque provavelmente o que você está fazendo agora deve ser consequência também do que de algumas coisas lá atrás, né? Que vieram. Se você quiser ir me informando aí. não, então, eu sempre gostei dessa parte de composição, produção da música, né, de me envolver com essa parte de criativa, né? E aí eu acabei o conservatório, não, acho que eu estava no terceiro ano de Tatuí, a gente formou um trio instrumental que chama Trilha Caseira, Uhum, e naquela pegada de Tatuí, né, que o pessoal insanamente ensaia várias vezes por semana, até criar, até praticamente tocar ser uma extensão do seu corpo, né? E naquela euforia do conservatório, né, a gente tocando, 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 a gente levantou um repertório de composições. A gente até gravou um programa que passa na TV Cultura, tá até no Amazon Prime, chama Mini Docs, uhum, e com esse trio instrumental, né? E aí era tipo assim, era o céu, eu falei, caramba, tô finalmente compondo, tocando, os três estavam na pegada, mas aí aconteceram caminhos diferentes, né? De novo, a banda se desfez pouco depois desse programa. E aí eu fui caçando o que fazer, né? Onde tocar. Então, pinta um projeto aqui, um projeto ali. Aí eu fui estudar produção musical, né, no IAV. Parte de mixagem, masterização, gravação. E aí você conhece pessoas, vão estendendo. Hoje eu tô com uns projetos de, sei lá, uma música brasileira com um pouco de indie, que, sei lá, em 2017, aquele Gustavo não tocaria isso agora. É engraçado, né, uhum, como a gente muda. E é isso. E uhum, aí, hoje eu tô produzindo, tô com alguns projetos também, mas agora muito mais consciente de todo o processo, né? Desde o processo da pré-produção, que você tem que sentar, compus uma música, beleza. Agora você vai pensar no arranjo, o que você vai fazer com isso, fazer toda a pré-produção, depois tem a parte da gravação, a parte da mixagem, né? uhum. E é isso que eu tenho feito mais agora, compondo,
produzindo não só as minhas, como alguns outros artistas também. E, sabe, tentando aí, né? Porque de fato é isso, né? A gente só consegue melhorar tentando. Uhum. Qual que é o nome do projeto de agora? Tá, tem dois, né? Um chama Gato Celeste. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Celeste pra você remete ao quê? Celestial, né? Divino, alguma coisa Tá, legal. nesse Porque tem gente sentido que pensa... do cosmos, alguma coisa assim. Isso, legal, legal. É isso que a gente queria. Porque tem gente que pensa na cor. Fala, é um gato azul? Eu nem sabia que Celeste era a cor. Eu também não. Até alguém virar pra mim e falar, nossa, que bacana. Sabia que vocês queriam um gato colorido. Caramba, nem sabia disso. Que é isso? A gente tá pra lançar o single, inclusive, do gato. Vai sair dia 2 de julho. Uhum. É o som do Gato Celeste, né, no Instagram. E é um indie meio eletrônico, com alguns elementos da música brasileira, assim. Uhum. Que é isso, né? A gente acaba sendo um aglomerado de tudo que a gente escuta e estuda, né? Não tem como você tirar uma parte sua, né? O Gato Celeste é instrumental ou é... Não, tem voz. É um duo, né? Eu não falei isso. É um duo. Eu toco guitarra, teclado e canto, né? E tem um baterista. Uhum. E aí tem um outro projeto que... nesse duo, é engraçado também, dentro disso, né? Dentro de um duo, você tem muito mais liberdade criativa, digamos assim, para você fazer daquele jeito que a gente estava falando, né? Sua música como você imagina, né? Porque são duas pessoas, meio que vocês dão bem e é isso, né? Não tem muitos elementos, né? Uhum. Aí a outra banda, que chama a última banda do rolê, aí são 4. Aí é muito diferente, assim. Que aí é outro contexto, cada um vai jogar uma coisa diferente. É mais gente pra responder e-mail também, né? Nossa. Olha, eu tô preferindo duos agora, trios. Eu adoro. Se a banda estiver ouvindo, eu adoro vocês, a última banda no rolê. Mas é que 4 pessoas é mais difícil de manejar, assim, né? Quanto mais pessoas, marcar reunião, enfim, choque de agenda, sempre. Sim. Tem uma parada assim também, que é engraçada, né? De que às vezes a gente trabalha pra caramba compondo pra banda, arranjando, fazendo inferno, faz um monte de projetos, mas não tocou no Faustão, né? Aí a tia não entende bem o que você tá fazendo. Mas você não tocou no Faustão? Você toca bem, mano. Manda lá. É só o Faustão te descobrir, né? Só o Faustão falar em cima da sua música, né? Uhum. Como que você tem visto isso no sentido assim, tô zoando, né? Mas como que você tem visto isso assim no sentido de que às vezes as pessoas procuram legitimidade do repertório, né, nessas veiculações, né, em juntar essas veiculações de mídia, né? E nem sempre nesse cenário é assim que funciona, né? Tem gente fazendo coisa muito boa e às vezes não é ouvido. Como que você tem feito para veicular e para comunicar assim que essas coisas estão sendo feitas pelos projetos que você tá pegando? Falando do Faustão, você me lembrou, antes de entrar nessa parte, quem tiver curiosidade procura depois o show do Hermeto Pascoal no Faustão, assim. Eles entram umas perguntas, mas o Hermeto, e por que a sociedade tá tão assim, querendo... Enfim, vocês escutam lá, e o Hermeto não consegue tocar, porque o Faustão fica interrompendo. O Hermeto deve ficar completamente puto, né? Tá lá, enfim, do jeitinho dele lá, é engraçado. Então... tem uma outra entrevista que é muito boa, que é o Hermeto tá com uma escaleta assim, e daí falando, como é que é? Não lembro se é ter sanfona de sovaco que ele fala, um negócio assim. Sanfona de sovaco, mano. Daí ele tá tentando apresentar o bagulho pro repórter, o repórter mesmo não deixa dele, deixa eu tocar, pô. Eu vou achar isso, depois eu te mando. Manda. Engraçado pra caramba. Ele é mó figura, né? Não, o Hermeto Pascoal é demais. E eu não sei se, falando de Hermeto, né, que você vai num show, né, quer dizer, né, doces épocas, né, a doce época que a gente podia ir em show, ele tava, às vezes ele tava meio de saco cheio, assim, ele ficava falando, tá ligado? Ele tocava uma música, falava uns 20 minutos, tocava outra. Ele assim, o cara ele é o gênio. nosso Dumbledore, né? Ou o Gandalf, né?
sei lá. Ou o Gandalf, isso. Uma mistura dos dois, vai saber. Então, mas esse lance de divulgação da música é muito louco, né? Quando você cai na TV aberta, com certeza você tem uma visibilidade que você não tem, né? Nas mídias fechadas, né? Mas a gente, como artistas independentes, você tem que fazer todo o processo, né? Desde a parte de composição, produção, gravar, e aí você... tô apanhando esses dias para aprender todo o processo de pôr a música no Spotify. Uhum. E aí não só isso, né? Você tem que saber criar em cima disso um marketing para você, como é que as pessoas vão ter acesso, né? Você tem um público, né? Ou você vai simplesmente postar no Spotify para 20 pessoas mais próximas que te conhecem escutar, né? Rezar, né? Porque o algoritmo não vai te oferecer nunca, né? Não vai. E eu sinto que é um trabalho de formiguinha, sabe? Você meio que tem que postar o single, aí você tem que alimentar suas redes sociais o tempo todo com... as pessoas querem ver o processo, pelo menos isso que eu tô entendendo, assim. Às vezes você posta lá, sei lá, cada mês um negócio, você não vai criar engajamento, né? Você precisa... Não que você precise, né? Lógico que você tem que postar de acordo com a sua personalidade. Mas você meio que tem que mostrar que você sempre tá lá, tá se importando com o seu público, tá falando, ó, não escutou o single ainda, vai lá, grava uma mensagem, toca alguma coisa, mostra parte do processo, né? E aí você vai criando os seus fãs, né? E aí com base nisso você vai ter as pessoas que vão te escutar no Spotify. Ou no YouTube, enfim, qualquer outra... Porque não cai, né, é muito difícil hoje em dia você virar orgânico, né? Você soltar sua música no YouTube e estourar, né? Que eles dizem de estourar, né? Mas é muito difícil e quase impossível. Sempre foi, né, na verdade? Porque quando a gente era moleque, qual que era o caminho, assim? Você arrumar um produtor que tivesse os contatos corretos e pagasse um jabá para certas rádios começarem a tocar. E hoje em dia é meio... ainda tem isso, mas é meio bizarro, porque é meio você pagando jabá direto para rede social, né? Às vezes só para ela mostrar para as pessoas o que você está fazendo. Exatamente. Não tem mais... se você não vira orgânico, você precisa de investimento, né? Eu acho que em todo lugar. Aí o investimento só mudou de lugar, né? Antes era na rádio, hoje você pega uma grana e injeta em link patrocinado, né? E aí você vai achando o seu público. Isso é muito louco, eu estava estudando isso esses tempos, ainda tô, né? E tava falando com uma amiga minha que tem um trabalho que ela alcançou, sei lá, em um dia 1000 plays. Eu falei, nossa, como é que você chegou, né? 1000 plays no Spotify. E ela falou, não, é uma construção de patrocinando link. Mas aí chega uma hora que você acha muito bem o seu público. E aí você vai expandindo em cima disso, sabe? Ela só manda o segundo vídeo dela para as pessoas que viram o primeiro. Não só, né? Mas a certeza que as pessoas que viram o primeiro vão gostar do segundo. E aí você vai afunilando e ampliando em cima disso, sabe? E aí você tem um público muito específico que gosta da sua música. Você joga na rádio, Deus dará, né? Você tá... É tipo TV aberta. É legal, você tem muito mais exposição. Mas assim, é legal também esse lance das redes sociais, que você acha as pessoas que são, tipo, parecidas com você, assim, sabe? Sim. O único problema que eu vejo da rede social é que ela meio que te escraviza, no sentido de se você não bater cartão lá, eles começam a tesourar seu alcance. Enfim, daí começam a criar umas fórmulas também para ver se... tipo, você tem que postar certos tipos de stories, certos tipos de publicação para elas serem mostradas. Eu sei assim, eu tenho... quando a gente vai olhar as métricas, por exemplo, você se mata lá para produzir o single, o trabalho é o single, por exemplo, né? Você se mata para produzir o single, etc. Daí você fala, bom, agora pelo menos as pessoas que me acompanham, que são seguidores da rede social, eles todos, quando eu lançar o single, eles vão ver que eu lancei o single. E daí quando você vai ver, tipo, entregou para 3% dos seus seguidores. Exatamente, porque não é todo mundo que vê, né? E não é todo mundo... É muito louco. Você tem, sei lá,
normalmente as pessoas têm de 800 a 1000 seguidores, pessoas que seguem, você não acessa 800 mil pessoas. Tipo, você tem o pessoal que está mais próximo lá de você. Com sorte, você vai alcançar 1/3 disso. Com sorte, assim. Sim. E daí a rede social, ela escolhe, tipo, bate um limite lá, ela para de mostrar, né? Porque justamente as pessoas seguem muito mais gente do que daria conta de acompanhar. Sim. E daí o algoritmo vai te taxando lá. E eles querem a rede, né? A rede, como se fosse uma entidade, né? Quase isso. Sim. Né? A rede quer que você fique lá o maior tempo possível, né? Então você vai fazendo scroll infinito para baixo, né? Sempre vai ter alguma coisa. E meio que o algoritmo vai, não, essa pessoa gosta de música alternativa. Então, os patrocinados sempre vão estar aparecendo com isso, né? Uhum. E assim, no YouTube Sim. também. Mas assim, não é que isso nunca tenha acontecido, isso acontecia de outras formas antigamente, né? Enfim, hoje em dia tem uma certa chance das pessoas estourarem, mas o que é mais certo é você ir trabalhando e construindo o público e fidelizando, né? As pessoas sabem que você vai estar ali, é isso que você está falando, né? O que eu acho engraçado, assim, outro dia eu estava até ouvindo um outro podcast sobre isso, e eles, eu acho um pouco ingênuo, assim, a coisa por exemplo, pessoal leigo, né, pessoal que não é da área de música mesmo, associando sucesso com qualidade das coisas que você faz, né? E nem sempre é isso. Então, às vezes, dentro de um mesmo artista, às vezes uma coisa que ele fez com um pouquinho menos de empenho, por acaso, conseguiu, sei lá, injetar uma grana a mais de marketing ou conseguiu algumas coisas que se alinham e o cara estoura uma coisa que ele nem esperava estourar, né? É isso que eu tô aprendendo cada vez mais. Tipo, às vezes eu coloco um puta trabalho num vídeo, eu tô tentando sempre postar alguma coisa, né, pra manter em movimento as redes, né? Mas às vezes eu boto um puta trabalho, eu estudei muito, sabe? Aquele improviso ou uma linha vocal super difícil que você tocou junto lá. Aí você vai ver, sei lá, tem 200 pessoas. Aí outro dia eu gravei um vídeo, tipo, super simples, sabe? Sem edição, tocando, e postei, tipo, 450. Aí você vai entender, né? Como isso funciona. Às vezes as pessoas não estão... Às vezes, aquele momento, elas querem ver aquilo mais simples, mais orgânico, né? Quer ver a pessoa real que está por trás daquela conta. Né? Quanto mais orgânico você consegue ser, e isso eu tenho percebido, né, por mais que você tenha o seu trabalho, você faz um vídeo muito bom, vai lá e posta, super legal, mas essas coisas orgânicas do dia a dia, sabe, mostra você compondo, você produzindo, você estudando, isso atrai, né? Uhum. E aí você linka isso, você usa esses vídeos mais de boa para atrair as pessoas para as coisas que realmente você quer que elas escutem, né? Sim, pois é. É um ecossistema um pouquinho complexo. E não tem jeito. Não, só uma última coisa. Tipo, você precisa injetar grana, assim, nisso, né? Tipo, você tem que fazer o trabalho de formiguinha e sempre que sobrou alguma coisa, assim, pega e investe. Aí você vai ampliando em cima disso, né? No patrocínio, no link patrocinado. Não era nem um programa de dar dica desse tipo de coisa. Pode crer. Mas vem uns pensamentos, assim, né? Porque essa coisa de como fazer o marketing às vezes é tão importante quanto como compor, né? Porque às vezes as pessoas que são leigas, elas acham que a parte mais difícil é compor a música, né? E às vezes pra gente não é exatamente o mais difícil. O mais difícil às vezes é ter recurso para gravar, você ter o recurso para fazer os tratamentos adequados de mixagem e de masterização, caramba. Essas coisas são mais difíceis, porque nesse ponto, às vezes você solta uma ideia que igual aquela ideia você tem 1 bilhão. Não é que foi um negócio de gênio que caiu na cabeça, né? Às vezes as pessoas que não compõem, não trabalham com música, acham que aquilo foi meio sorte. Na verdade, você fez 1000 daquilo e daí você tá mostrando 1. Composição
É um exercício, assim como qualquer outra coisa. Sim, Você não vai simplesmente cair uma inspiração divina. Às vezes acontece, né? Mas acontece porque você tá sempre fazendo, né? sim. Isso aí você, putz, nossa, que ideia genial. Mas, sei lá, se você compôs, sei lá, 10 músicas na vida, tipo, aquela experiência não tá quente ainda, né? É como Uhum. você falou. Você compõe também, aliás, tem uma música sua que a gente gravou, né, no café. É, teve, né? Eu esqueci qual é o nome dela. Você Eu lembra? acho que era Maré, né? Maré. Maré. Muito Maré. legal. Mas desde que idade você compõe? Ah, eu acho que desde que eu comecei a tocar, Você- mais ou menos. Sabe por quê? É que assim, coisas registradas, não, né? Provavelmente. Uhum. Mas quando eu comecei a tocar, a gente já fica começando, testa compor exercícios, por exemplo, Sim. e testando mudar a música dos outros e tentar coisas novas e tal. Então eu acho que é uma coisa que veio desde sempre. É uma coisa que assim, você não precisou saber tudo, né? Você Sim. começou no baixo, né? Uhum. Você não precisou saber tudo para começar a compor. Então você sabia lá, sei lá, 3 notas. Aí você começa a criar com aquilo, né? Tipo, é meio que falando sobre você, né? Em forma de Uhum. som, né? Ah, sim, sim. É uma. é, Não adianta você esperar você achar que tá pronto pra começar a compor, né? Não, não. E eu acho que cada vez mais isso eu sinto, assim, quanto mais o tempo vai passando. Quanto mais você compõe, melhor você vai ficar. Não tem esse lance, eu vou gastar minhas ideias. Sim. Você vai compondo e vai Ficar aprendendo. guardando. Ou ficar guardando, não mostra nunca, né? Nossa, e quantas músicas eu não guardei na gaveta, assim. E aí me arrependo. Podia ter gravado uma voz de violão e soltado, porque, Uhum. enfim, quem vai ouvir as paredes do meu quarto? Sim. É importante soltar no mundo. E daí, esse projeto da última banda do rolê, é isso? Isso, a última banda do rolê. Como é que é o esquema lá? Para composição? As composições elas são individuais, cada um leva a sua, ou é uma parada mais coletiva? Lá então, depende, acontece os dois jeitos. A galera, tipo, é que é engraçado, né? Cada banda, cada projeto é uma relação que você cria. Então, lá é uma coisa que às vezes a gente chega no ensaio, alguém começa a tocar alguma coisa, a outra pessoa meio que complementa e, legal, a gente tem uma parte A da música, né? Uma primeira parte. E Uhum. aí a gente pode ir trabalhando até encontrar uma parte B e desenvolvendo a música, ou fica naquilo e depois a pessoa leva para casa. E aí as composições nascem meio que assim, né? Raras vezes eu acho que a gente trouxe alguma coisa pronta, assim. Então, Uhum. essa coisa mais espontânea, né? Você chegar lá, obviamente quando você está nesse contexto de criação coletiva, você não vai ficar colocando, sei lá, 10 mil acordes, né? É uma coisa que você vai entrar meio que num mantra, assim, né? Uma coisa meio groove, né? Uhum. Não é uma coisa tão cerebral, né? Quando você escreveu o negócio em casa, você chega lá e mostra a partitura, né? Uhum. E aí é o contrário, com o Gato Celeste a gente tem também esse lance de compor na hora, mas é uma coisa mais pensada. A gente, escrevi a melodia, escrevi aqui, a gente agora vai produzir, vai encaixar. As músicas instrumentais também que eu faço, elas nascem solitariamente, assim, nascem no quarto. Uhum. Isso que você estava falando de teste aí, de laboratório, né? É legal, assim, é diferente, sabe? Você não tem tanta pressão, sabe? Você meio que vai lá e toca. Sair, Uhum. saiu. Sim. Hoje você tá compondo também? Então, faz tempo que não, né? Porque, na Mais verdade, como eu arranjos, né, que tava. você tá escrevendo. Sim, sim. Às vezes arranjo alguma coisa. Como eu tava muito ligado com canto coral, eu às vezes estava compondo para os coros que eu regia, né? Uhum. Para atender alguma demanda específica, às vezes, do coro e tal. Mas como estamos aí impedidos nesse Coral é uma sentido, atividade mortífera, né? sim. Os aerosóis nos impedem de cantar um nas caras dos outros, né? E como eu não quero matar nenhum coralista meu, Por favor, né? Eles então ficam bem, assim. prefiro esperar, né? Prefiro Ai, ai. esperar um Tempos pouco, difíceis. mas assim, daí ficam essas composições às vezes de
escreve a ideia e guarda para quando puder usar, né? Porque senão é não compor ou é isso, né? Ou esperar uma oportunidade para usar. Hoje, desculpa, eu tô aproveitando para te perguntar também. Pode? Lógico, claro. Eu ia falar, hoje suas composições, elas nascem mais no baixo ou no piano, ou é meio que você tá lavando a louça lá, você cantarolou alguma coisa, isso... É mais na cabeça, é mais imaginação mesmo. Legal. Mas é que depende para o que aquilo vai, né? Para o que aquilo vai ser que eu vou imaginar. Mas geralmente às vezes alguma ideia de uma cor, de acorde, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, que nem eu estava falando, tem alguma função específica dentro de um coro, por exemplo, ano passado não, já é ano retrasado, acho. Nossa, passa o tempo, né? Parece que ano passado foi 2019. Mas tipo em 2019, 2020, sei lá. Tinha um coro que precisava aprender a fazer, sei lá, imitação. Tipo cânone. Uhum. Daí compõe um cânone. Você faz dentro que contemple a vocalidade daquele grupo ali. Você já meio que compõe pensando um pouco nisso, assim, hoje em dia. Sim, então, isso é engraçado, né, que a gente pode entrar nisso. Como a gente estava falando com essa coisa de composição de banda, às vezes a composição tem nome, é o RG, o CPF do cidadão que vai fazer, né? Sim. Então, se mudar um integrante da banda, pode ser que aquilo tudo mude muito, assim, porque a ideia é que as coisas aconteçam nesse esquema laboratorial, né? Sim. E muitos até compositores clássicos, eles faziam isso, né? Sei lá, o Mozart, por exemplo, você pega umas óperas dele, pega o Don Giovanni lá, Uhum. você tem um tenor que tem duas áreas, né, de tenor que são super, super importantes nessa peça. Uma é a Dalla Sua Pace, e outra é E o Meu Tesouro em Tanto, que são duas áreas para tenor, mas elas têm um perfil vocal tão diferente, que claramente não era a mesma pessoa que estava preparada para cantar aquelas duas. Então Pensando diferente, né? Então o que aconteceu? Por exemplo, o Mozart tinha o cantor para fazer em um momento aquilo, e daí aquele tenor era bom de nota sustentada. Daí ele fez a Dalla Sua Pace. Daí o outro era um tenor claramente mais leve, que era fritação, né? Canta um monte de nota, né? O solo do cara não é sustentar a nota, não é a nota cheia, é a nota rápida, né? Uhum. E geralmente são duas naturezas vocais conflitantes. Hoje em dia, a gente é preparado para fazer tudo da forma que der, né? Sim. Fazer as duas áreas, mas quando o Mozart concebeu, era para duas pessoas diferentes. E é engraçado, né? Às vezes as pessoas acham que isso não acontece na música erudita, na música clássica, que isso é uma coisa de música popular. O cara ele tá ajeitando a música para tocar porque ele não consegue tocar. E não é isso. Isso sempre aconteceu, Sim. sempre foi adaptado, né? A sua música tem que chegar de alguma maneira para as pessoas. Né? Eu acho que é um compositor inteligente, né? Você compõe de uma maneira inteligente se você já pensa em como isso vai ser interpretado, né? Uhum. É uma coisa muito legal. Você falou isso, estava pensando. Tem duas maneiras de compor, eu acho que eu componho hoje em dia. Uma é com prazo e outra, tipo, com inspiração, assim, quando eu quero, por vontade. Prazo ajuda muito, né, mano? Nossa. Prazo ajuda. Não, aí chega assim, ó, preciso de uma trilha pra, sei lá, de 1 minuto e meio com tal e tal referência. Aí você meio que senta e vai fazer, assim. Sim. Aí você tá compondo mais pra um lance autoral, que é a sua música, a sua letra, você tem mais esse cuidado. Aí, às vezes isso é ruim, sabe? Porque às vezes você não tem prazo. E às vezes você meio que vai deixando aquilo, né? Vai fazendo outras coisas no meio do caminho. Mas o melhor amigo de uma música terminada é o prazo, cara. É o prazo, a data que vai ter que soltar a gravação e tudo. Bota uns prazos imaginários, às estrear. vezes, só pra acontecer, sabe? Senão você vai fazendo outras coisas. Sim, sim.
vai postergando, né? Um jeito de se defender também, né? Ah, se eu tivesse mais tempo, Não, ficaria melhor. Daí o cara vai arrumando desculpa pra não fazer, às aí vezes, você vai né? maratonando série, vai ouvindo podcast um monte, aí música que é Sim, bom. Não, mas faz parte, sim, né? sim. E tem uma coisa também, é muito engraçado isso. Não sei se acontece, com certeza acontece com você também. Se eu tô escutando muito um artista ou um artista, minha composição ela vai um pouco para aquele lado, assim, sem querer, assim, sabe? Uhum. É o normal, né? É, Deveria ser, né? Porque você tá ouvindo de verdade, né? Não é um negócio que tá no automático. Você tá tentando fazer parte do universo daquele artista também, um pouco, né? esses dias eu estava escutando muito Chick Corea. Que infelizmente, né, ele deu uma falecida Uhum. aí, depois. Sim. E aí, Recente, né? Bem bem recente. recente, e aí foi, enfim, uma grande influência. Eu fiquei, nossa, mano, que... E eu fiquei escutando muito. Agora é engraçado, mesmo nas composições que não são fritação instrumental, entra alguma coisa ou outra, assim, né? Que você tá com Uhum. aquelas melodias, né? Aquela personalidade perto de você, né? Uhum. Isso é muito massa. Isso que é importante conhecer outros. Você tocar uma variedade boa de outros compositores para entender como que as pessoas chegaram também naquelas coisas, né? Quanto mais referências você tem, melhor vai ser, né? Vai ser um negócio rico, né? Sim. Idealmente, às vezes não sai nada, mas idealmente sim. A ideia, pelo menos, as informações estão lá, né? É tipo escrever um livro, né? Você vai escrever um livro sem, sei lá, você não lê livro, você vai escrever um livro, você vai, tipo, Sim. como, né? Então, isso às vezes acontece. É muito doido. Acontece, cara. Você Sim. tocou em vários picos, né? Quantos, quantos lugares que você não foi tocar, você foi compor, que a pessoa às vezes acha que ela tá fazendo um bagulho revolucionário e não, já E na não. verdade, na verdade aquilo ali a pessoa só não sabe outras pessoas que fizeram isso aí. Isso é uma coisa, às vezes, isso é uma coisa que é legal você ter bastante referência, né? Isso é uma razão. Porque se você, às vezes, muitas vezes, respondendo sua pergunta, às vezes a pessoa coloca lá, escreve uma música com uma cadência de acorde simples, fala, nossa, mano, essa música ninguém nunca fez. Fez, mano. É. Então, desculpa. Desculpa aí, já fizeram. Acontece de. Já para citar uma referência, já que a gente puxou o Hermeto no começo, o Hermeto, ele é um cara extremamente virtuoso, extremamente foda e tudo, mas ele tem um pouco isso, assim, às vezes. Que nem uma época ele estava muito pilhado em falar daquela coisa de a voz falada, ela tem uma melodia própria, ninguém fala disso, não sei o que. Não, mano. As pessoas falam isso já tem uns 200 anos, tem uns Sim. 300 anos. Tipo, já tem música fazendo uso de voz falada e contemplando o perfil melódico da língua própria, já tem muito tempo. Não é porque você não consegue que você vai me falar um negócio porque você não conhece, né? Sim. E você acha que inventou o bagulho? Não, ele fez de um jeito dele, né, digamos assim. Sim, sim. Você pega, por exemplo, o disco, acho que é Cérebro Magnético. Difícil. E tem um pouco disso, né? Eu posso estar errado Uhum. no CD. Mas, tipo, ele toca de um jeito completamente acompanhando a voz de um jeito meio hermetístico. Mas é engraçado que você entra Uhum. no YouTube agora, vários músicos, várias musicistas estão tocando. Pega um pedaço de desenho animado, sabe? Faz um dub com Sim, bateria, coloca um piano em cima com a voz falada. sim. É o esquema de recitativo de ópera, é isso, na verdade. É só isso que o recitativo de ópera faz. Você já viu Rick and Você tá. Morty? Desculpa. Já. Então, Rick and Morty tem aquele cara que tem umas formigas no olho, né? Ah, Ants in My Eyes, uma coisa assim. Se você aham. procurar Ants in My Eyes, drum cover, você vai se Meu impressionar, assim. Deus. Depois, quem tá ouvindo aí procura. É genial. Mas fala aí que Aham. você tá falando dos recitativos, já faziam isso, né? É um pouco isso, né? É uma parada super estabelecida, às vezes não é tirando o mérito do Hermeto, assim, mas ele acha que ele é pioneiro numa coisa que não é pioneiro, na verdade. Isso aí já tô falando logo um exemplo polêmico, mas
Talvez venha alguém que me tacar um sapato, porque vai achar que eu tô falando mal do Hermeto. Não tô falando mal do Hermeto, caralho. Mas, Guarda o sapato, mas né? é tipo, sim, relaxa, calma aí. Mas é que às vezes a pessoa realmente ela acha que ela tá criando uma escola nova de composição e não é isso. Por exemplo, assim, galera que é muito dedicada assim a falar mal de funk. Uhum. E daí, às vezes, usa esses argumentos. O funk não é cantado, o funk é uma parada praticamente falada. Foda-se. Não, tem funks revolucionários, mano. Você acha que Sim, o negócio estouraria de tal maneira se não tivesse uma relevância? Pois é. Tem, assim, e forte até, né? Lógico que tem níveis, né? Tipo, tem o funk que não diz nada, né? Que diz, sei lá, aquele funk puramente comercial, que tem a sua funcionalidade, digamos assim, né? Mas tem o funk, nossa, que tem uma letra profunda, que tem um contexto social, uma representatividade social muito foda. E é funk, né? Uhum. Tipo, Sim, e assim, o que eu vejo muitas vezes a pessoa querendo bater nesse sentido, tipo, a pessoa não canta melodias. Mano, mas já não se canta. E daí, sei lá, a pessoa fala assim, porque compositor de música clássica tá se contorcendo no caixão. Não, mano, esse cara fazia isso, você só não conhece o exatamente. cara. Você só não conhece. Uma vez eu entrei numa seara de falar justamente isso, que o pessoal bate muito assim, funk nem é música, fala palavrão. Mano, palavrão. Faz parte da Caralho, vida, né? mano. Caralho, né? Pode falar palavrão nesse podcast? Claro que pode. Você pode falar o que você quiser. Mas, caramba, mano. Daí falar, mas isso nunca vai chegar aos pés de uma música do Mozart. Mano, o Mozart tem um monte de música com palavrão. Você só não conhece, mano. Não, e tem um projeto que eles estavam pegando música do Bach. Eu vi esses dias, assim, improvisando em cima, sabe? Criando coisas. Uhum. Aí vem os puristas, né? Não, porque tem que tocar Bach como foi concebido. Eu imagino, dentro da minha ignorância, que um compositor desse, vendo a sua música sendo reinventada, ia adorar isso. Sim, mano. Ele era um improvisador. Ele não ia gostar do bagulho? Nossa, Como? muito. Imagina, você pega uma música sua, a galera pegando sua música, fazendo outra coisa, criando, né? Renovando aquilo. Não tô falando mal também das pessoas que tocam com essa pesquisa histórica, que também tem uma puta importância. Não joguem sapato em mim, por favor. Mas tem uma coisa muito bonita, né? De você pegar uma parada que era. Que já vem sendo tocada de uma mesma maneira e repaginar aquilo, né? Com outro contexto, outros instrumentos, outras ideias, né? Sim. E um exemplo recente que deu discussão também, falando de banda grande, é quando o Queen começou a tocar com Adam Lambert, né? Sim. Que uma galera, porra, mas esse cara aí jamais será o Fred Mercury. Ele nem sim, quer ser. O Fred morreu, gente, ele não vai ser. Tipo isso. Mesmo, nem se o Fred encarnar no cara, deixa o cara cantar os bagulho também, Exatamente. mano, sabe? Não tem essa, né? Tipo, às vezes rola um purismo, né? Meio xiita, né, cara? Não, eu tenho que ouvir o Queen com o Fred Mercury. Beleza, já passou. É ótimo. Eu amo o Fred Mercury, amo o Queen. Só que os caras escolheram outro vocalista, eles querem continuar passando aquelas mensagens. E faz sentido. E o cara tá super dentro do que aquelas letras dizem, né? Aquela mensagem continua sendo passada de uma maneira efetiva, né? E o cara canta muito, pelo amor de Deus, né? Tem vários exemplos, né? Você pega até o próprio Paul McCartney tocando música dos Beatles ainda. Mas não é uma coisa real. Mano, é isso, sabe? Você pegar uma música que já foi, né? Que teve uma importância histórica. Você faz o que você quiser com ela. Não tem certo, não tem errado. Se quiser meter uma bateria... Tinha uma história engraçada. Eu sempre gostei de estudar um ou outro instrumento fora do principal, né? E aí tinha um guitarrista lá que estava tocando com a gente que veio do violão clássico. Ele começou a tocar lá um bar. Aí eu peguei a bateria e comecei a fazer... O cara parou na hora. Se sentiu, tipo, sabe, ofendidíssimo.
que você tá fazendo no bar, mano? Não faz isso. Eu, tipo, mó feliz lá. E fazia sentido, assim, o que eu tava fazendo, né? Eu acho que na minha cabeça, assim. Aí o cara, tipo, parou de tocar e fiquei, pô, beleza. Aí meio que moiou o ensaio, né? Cada um foi pro seu instrumento, tocar Blue Bossa de novo. Tipo isso. Sim. Era muito mais legal fazer uma parada com o bar, né? Não que Blue Bossa não seja bom. É bom também. Sim. Cada um tem o seu mérito, né? Cada um tem. Fazer o Blue Bar. Blue, já pensou? Que animal, cara. Você tá no meio de Blue Bossa, manda um bala no meio. Pra mim, eu ficaria muito mais interessado em ouvir isso do que... você pega o próprio Ginga. Várias composições dele, e ele é meio sapeca, né? Se você pegar, ele rouba uns acordes do Vila Lobos e enfia no meio da música dele, não tá nem aí, assim. Sim, mas é normal essa troca, é normal, né? Porque até tem uma história famosa que o Stravinsky foi para Nova York e eu não lembro qual saxofonista, um desses pica, assim. Não lembro se foi o Charlie Parker, eu não lembro qual foi, mas é um nesse nível, assim, sabe? Eu não vou lembrar qual foi o instrumentista, mas era um instrumentista de jazz e o Stravinsky estava no lugar ouvindo os caras tocarem, né? E daí um cara reconheceu e tocou um trecho do Pássaro de Fogo do Stravinsky no meio do solo. Nossa. E daí falou que o Stravinsky cuspiu o uísque, assim. Tipo, o cara tava de boa bebendo uísque, assim, ele cuspiu o uísque. Ele falou, eita caralho. Eu conheço que o Charlie Parker fazia isso bastante, né? Talvez seja ele entrava uma pessoa, ele tocava alguma coisa que lembrava aquela pessoa, sabe, na memória dele lembrava aquela pessoa. Então entrava, sei lá, uma pessoa que ele tinha uma relação afetiva com tal música. No meio do improviso ele metia isso. Talvez seja... a gente pode estar falando besteira. As pessoas devem estar procurando nesse momento no Google, fervorosamente. Mas é muito louco, né? E se você tem o poder de fazer isso, né? O cara só improvisou o Pássaro de Fogo, né? No meio da parada. De boa aqui, eu tô aqui improvisando meu blues, eu tô com composição do nada louca. acham os intervalos que funcionem, né? Não, é isso, né, cara? E show instrumental que a galera tá ativa são os mais legais, né? Ela tá improvisando na pegada e cita um tema, aquele tema que te faz o gancho voltar pro negócio e te chama de volta. Quantas vezes não foi? É lógico, tá todo mundo no processo evolutivo, né? Mas você tá lá vendo um amigo improvisar e tipo, você, pô, legal, né? Tipo, vomitando nota. É legal também, mas enfim. O improvisador bom, né, tá num nível maduro, né, quando você toca o negócio e você não desgruda o ouvido, né, nem o olho. Sim. E outra coisa, o improvisador bom, geralmente ele acompanha bem também, né? Justamente por causa disso. Ele tá conversando, né? Ele não tá no spotlight, né? Tá criando uma massa sonora lá com o que está sendo oferecido naquele momento, a energia do público, né? Sim. Mas assim, com essas coisas que você tem feito com repertório original, como que você tem enxergado a absorção pelo mercado mesmo desse repertório de, por exemplo, veiculação em mídia? Tem conseguido, ou agora que está na pandemia está muito complicado? Porque antes ainda dava pra gente, sei lá, tocar em festival, tocar em bares, etc. Alguns poucos bares que tinham para tocar música autoral e tal. Como que tá sendo isso agora? Agora tá só na lógica do single, lança o single no Spotify e vai construindo público. Como que você tá vendo isso agora? Então, eu acho que a pandemia, né, teve um lado positivo, lógico que apesar de tudo, que eu acho que muito projeto saiu do papel, assim, para muita gente, né? Foi aquele momento que as pessoas pararam, falaram, beleza, eu não tenho o que fazer, né? Tipo, não pode sair de casa, eu vou resolver. Esse projeto finalmente está engavetado, né? Enfim, há vários anos. Eu acho que agora, nesse contexto, a principal coisa que aconteceu para mim, especificamente, que eu comecei a compor mais, né? Muito mais coisas. Eu estava numa lógica de correria intensa, dando muita aula, ensaiando, produzindo outras coisas, e as minhas músicas estavam meio de lado.
agora que eu sentei pra compor, aí você começa a pensar, nossa, beleza, já tenho música suficiente pra lançar um disco, o que eu vou fazer? E aí você começa a pensar no single, né, nesse tipo de lançamento. Quando a gente gravou o Mini Docs, isso foi em 2017, a gente gravou o show ao vivo, até com a participação do Victor Alcântara, foi muito massa. Ah, que legal. E aí, só que dentro desse projeto, a produtora cuidou de toda a parte do marketing, né? Tanto que agora a gente tá no Amazon Prime, se vocês forem lá, dá pra achar Mini Docs, procurem lá, trilha caseira. Aham. E dá para achar. Então, essa parte com esse trio especificamente de jazz, de música improvisada, que a gente misturava alguns elementos também de ritmos latino-americanos, a gente não teve que pensar muito, não se preocupar muito com marketing. Mas dá para ver que é sempre uma coisa muito constante, né? Sempre postando alguma coisa. Agora, esses projetos mais atuais, que eu não faz tempo que eu não estou gravando nada de jazz improvisativo para lançar com composição, né? Agora é mais esse contexto de música A, B, A, B, C, B, B, sabe? Tipo, Aham. verso, pré-refrão, refrão. Que é legal também, é um desafio você construir uma coisa nova em cima disso. Eu sinto que você tem que produzir. Vai produzir, que seja o single, que seja um EP, enfim, dependendo do que você tem de material, né? Eu acho que você tem que ir lançando o que você está produzindo, da maneira mais sincera possível. Ah, tô a fim de lançar um single. Faz um single. Não, eu acho que eu consigo fazer um EP e acho que isso tem que ser uma extensão do que você está vivendo, sabe? Tipo, tem um pouco dessa lógica. Ah, eu vou lançar um single, depois outro single. Mas às vezes você não tá afim, às vezes você quer lançar um CD. Lança o CD, mano. Sabe? Tipo, Uhum. tipo isso. Eu tô vivendo por essa, por essa ótica, assim. Eu tô a fim de fazer um Sim. negócio, não tô recebendo para isso, né? Tô gastando, eu vou fazer do jeito que eu quero, assim. E as pessoas que se identificam vão se aproximando. Antes de estourar a pandemia ano passado, eu tava com bastante canção, assim, que eu tava planejando lançar. Uhum. Tava um processo bem encaminhado, assim, com um monte de coisa legal, assim, e acabou que eu fui pro caminho contrário, eu deixei engavetado, né? Gravei pra ter em casa, assim, pra ter o registro e não esquecer daquelas coisas, mas, tipo, eu senti que o momento que eu queria cantar aquelas coisas passou, Sim. então eu tava muito afim de, além de fazer as coisas com coro, vou fazer algumas músicas que eu tô afim de fazer. E daí acabou que pra mim eu dei aquela brochada assim de puta, não quero fazer, não queria fazer online isso, né? Mas porque daí eu acabei optando por esperar. E daí vai saber quando, né? Não é o melhor, tipo, talvez o melhor fosse eu soltar, né, as coisas. Então, eu acho que, na minha opinião, hoje em dia, eu acho que é soltar. Se você tá sentindo uma coisa, uma música, você pegou, compôs, e você vai esperar o momento certo para lançar, É. eu sempre fiz isso, né? Então tem tanto que uma das bandas que eu tive, a gente gravou um disco, gastou uma puta grana, eu tô aqui com 500 cópias do CD engavetado, sem saber o que fazer. Aham. É assim, eu acho que compôs, tá sentindo que aquilo tá fazendo sentido para você agora? Solta. Aí, mas eu Uhum. não tenho dinheiro para, sei lá, gravar num estúdio. Eu gravo do jeito que vier, assim. A não ser que você tenha uma parada, tipo, preciso de uma orquestra, tá ligado? Aham. Mas pega e grava do jeito que veio, sabe? Ah, gravar em casa, mixa lá e solta. Sim, o importante é estar fazendo, né? Porque vai surgir outra música, sabe? Em outro momento, vai surgir outra canção. Esse preciosismo, eu perdi um pouco, sabe? A gente gravou o clipe agora do Gato Celeste para lançar no meio de julho. A gente tava, não, beleza, a gente precisa de um orçamento, a gente cotou um orçamento para fazer na guerrilha, tipo, 7 mil reais, assim. E a gente não tem essa grana. Vamos esperar, vamos juntar uns meses. Aí essa mesma minha amiga que tem lá 1000 plays em um dia, que ela faz um puta trampo legal de divulgação, virou pra mim e falou, cara, você tem como fazer esse clipe mais simples? Eu falei, tenho. Então faz. Aí depois você quer fazer esse clipe de 7 mil, você faz com outra música, em outro momento. As pessoas vão Uhum. receber. Porque você não tem público, sabe? Tipo, que adianta você fazer um Aham. puta clipe de 7 conto
Sim. Aí você solta, a galera, não, legal, tá bem produzido. Sendo que você pode ir fazendo, produzindo essa coisa mais orgânica, sabe? Mais crua. Acho que hoje você não precisa mais ter um, sabe? Lógico, você tem que ter um cuidado, né? Mas você não precisa ter uma puta estrutura para lançar o seu som autoral. Você grava com o celular, se você quiser. Sim. Que a gente tinha tocado antes às vezes as pessoas têm muito essa visão de que o que ela lançar primeiro vai ser a versão cristalizada da música que não pode ser refeito e revisto nunca, né? E não é assim, simplesmente não é assim. Uma banda que eu gosto bastante, que tá na ativa, que eu acho bem legal o jeito que eles lidam com isso, é a Francisco Lombre, não sei se você já Sim, viu. nossa, tem uma música maravilhosa, é um clipe das mulheres dançando. O Triste Locomar, né? Isso, nossa, esse clipe é. Nossa. E você vai ver, nem Não, foi eles um são budget super muito bons. alto. Pois é. É um tipo plano sequência, né, das mulheres dançando, bem Não, e da é hora. lindo, né? Você, tipo, Lindo, aí lindo. é muito melhor que muito clipe super produzido de um sertanejo qualquer aí. Uhum. E, tipo, a Francisco teve um disco que eles lançaram que é muito interessante, que a bateria é toda feita na DAW, né? É toda eletrônica a bateria, porque os caras fizeram em viagem. Então eles gravavam onde dava, e então bateria, eles não iam conseguir fazer uma coisa coesa para todas as músicas. Então eles fizeram eletrônica, tudo, e é uma banda meio de rock, assim, umas coisas, e super funciona. Aquele Sim. disco rasga a cabeça, né? O nome do disco, você tá falando que o disco é Rasga a É, Cabeça. sim, é o nome do Ah, disco. tá. E daí super funciona, cara. E é engraçado que o negócio você vê que é esse tipo de circunstância do ou faz ou publicar ou morrer, né? Sim. É esse tipo de circunstância. E foi engraçado que às vezes falava pra uma pessoa assim, isso aí a bateria ela é toda eletrônica, não tem uma bateria de estúdio nesse disco, né? A pessoa falava, nossa, mas eu não tinha percebido. E daí ela vai ouvir de novo, daí ela Ela percebe percebe. que o disco todo foi feito nesse esquema, assim, mas não é porque os caras estavam buscando revolucionar o bagulho, é porque é o que dava pra fazer. É bem isso, cara. Eu acho que é justamente usar desses recursos que a gente tem. Hoje em dia é fácil você desenhar uma bateria numa DAW. E você ter um som bom, né? Talvez nos anos 80 fosse um pouco mais complicado. Mas você faz isso. Eu tô operando assim numa lógica também de fazer. Essa é a palavra do dia, né? Acho que eu falei 3 vezes essa palavra. De você fazer projetos. Fala assim, quero compor umas músicas meio nessa onda que você falou, fazer tudo meio online, sem músico, só eu e o computador. Você pega e faz, assim. Você não depende muito de orçamento, né? Uhum. E é isso, né? Tipo, faz com que dá. Aí a pessoa, nossa, que revolucionário. Na verdade, você tava lá por circunstâncias, né? Sim, sim. E quando você olha em retrospecto, várias pessoas fizeram desse jeito. Às vezes tinha programado gravar de outras formas e fez o que dava. Isso é muito louco, né? Isso funciona, né? Uhum. Bom, você tem mais algum projeto para passar pra gente aí, Gustavo? Tem alguns projetos que eu faço parte de Instagram, Uhum. acho que por enquanto não. Mas tem uma história interessante. Acho que faz um ano e meio que eu tô acompanhando uma artista chinesa que mora aqui no Brasil. E é muito louca a experiência, assim, de produzir uma pessoa e contar a história inteira, né? Ela gravou o primeiro disco dela na China, ela trabalha em outra área. E ela veio pro Brasil pelo trabalho dela, que não é com música, né? É outra coisa. Uhum. E ela quis desenvolver a carreira dela aqui também. Aí ela foi conhecendo músicos daqui, a gente acabou tocando junto, né? E ela me chamou para produzir umas músicas do segundo disco dela. E é muito louco isso, né? Quando você escuta uma pessoa cantando em outra língua, você vai produzir, para você trocar referência, tipo, é uma experiência completamente diferente. E foi bem isso que a gente estava falando. Ela fez com o que ela tinha, sabe? Imagina o contrário, sabe? Sei lá, eu vou pra China, sabe? Tipo, eu não sei falar chinês. Uhum. E
eu quero continuar trabalhando com música. Meio que você tem que se virar com as circunstâncias que aquele lugar tá te apresentando, né? E aí foi genial. O disco ainda não foi lançado. Vai estar no Spotify, mas eu não vou saber pronunciar em chinês. Chama Disquiet. Tipo, foi baseado naquele livro do Fernando Pessoa, sabe? Que legal. Como é o nome em português? Peraí que eu tenho ele aqui. Livro do Desassossego. Que são pequenas histórias, né? E aí ela vai lançar esse disco no Spotify, se não me engano, em agosto. Depois te passo o link, tudo bonitinho, se quiser ouvir. Mas é engraçado que ficou uma música, ficou tipo um choro cantado em chinês, assim. Outra ficou tipo um Latin cantado em chinês. Tem uma música que ela fez em inglês, que a gente fez meio folk, assim. Mas enfim, é engraçado lidar com as circunstâncias, né, e criar em cima disso. Sim. Eu acho que a coisa é muito essa, assim. A gente subestima ou superestima, dependendo do quadro, a condição que aquilo foi feito. Desse mesmo jeito que você tem que fazer o que você puder com a música que você compôs, com a formação que você tiver disponível, se for só você, fazer só você, etc. Do mesmo jeito, às vezes as pessoas romantizam música barroca, etc. Os caras só faziam o que eles tinham que fazer, mano. Outro dia, a galera cai muito nisso de o Bach, ele se cansou de fazer música de corte, começou a lidar com música sagrada. Eu vi alguém comentando outro dia. Começou a lidar com música sacra, não sei o quê. Não, mano, o cara mudou de emprego. Tipo isso, é isso que eu ia falar. O mano trabalhava numa corte, daí ele tinha que fazer os concertos lá pra monarquia dançar. Daí ele foi pra trabalhar na igreja. Por que o cara produziu tanto? Porque ele era um cara trabalhador pra caralho. Sim. O cara fazia música toda semana pra cumprir o serviço dele mesmo. E daí hoje a gente chega assim, sei lá, Chico Buarque, gênio, não sei o que, Roda Viva, o caralho. Mano, o Chico Buarque, ele respondeu do jeito que ele podia a paulada que ele tava tomando ali também, né? E é isso, talvez sem grandes pretensões, né? Sim. O cara foi lá e fez o que ele podia, enfim, o que ele tava sentindo. Lógico que o que você tá sentindo passa pelo filtro que você tem técnico, né? Sim. O repertório que você já tem de vida, o repertório que você ouviu. Mas isso sempre vai mudar, né? Sim. Afinal, pouquíssimas bandas aí estão fazendo música atonal, sei lá, serialista, ou qualquer porra assim. Então você tem um contexto que você vai filtrar o que você tá sentindo pra passar a mensagem pras pessoas do jeito que você quer. Assim como a escola do Dodecafônica teve também... sabe o Júlio Medalha? Sei. Tava lendo um livro dele, A História da Música. Eu não lembro o nome inteiro, mas a história da música ocidental, resumida, alguma coisa assim. Acho que ele fez aula com um professor dodecafônico. Posso estar falando besteira, mas se não me engano ele fala isso no livro. Kohreuter, é isso? Kohreuter, sim. Era música dodecafônica, certo? Ele era bem ligado a essa escola, sim. E aí, eu imagino que as pessoas, os alunos que estavam junto com ele lá dentro dessa escola, fazia super sentido você fazer aquilo. E também não tinha era o contexto dos caras, né? O contexto daquelas pessoas, né, que estavam compondo a música dodecafônica. Talvez se você fazer música dodecafônica hoje, você ache um público, talvez mais restrito, mas tenha também lá. Se faz parte do seu dia a dia, né, escutar música dodecafônica o tempo todo. Mas de qualquer forma, o que a gente tem que ter em mente é que a gente acaba filtrando justamente as ideias que vêm, elas acabam sendo filtradas e elas passam pelo crivo do seu vocabulário musical todo, né? Sim. Então, se às vezes você não tem nenhuma proximidade com um vocabulário, não vai vir. Se você não tem proximidade com dodecafonismo, você provavelmente não vai conseguir fazer uma coisa com aquilo ali, porque simplesmente não vai surgir, não tem um surgimento tão espontâneo assim.
a gente está sempre ligado a grupos, né, nas sociais, não tem jeito. Quanto mais você amplia, né, esse universo, isso até é uma coisa que no começo, quando eu estava compondo, era uma crise existencial, assim, porque eu estava estudando muito samba, e aí na hora de... Só que eu gostava muito também desse lance do, sei lá, cresci escutando Beatles, Led Zeppelin, Queen, mas aí você vai compor, em que estética você encaixa isso? Ou às vezes você quer, sei lá, compor um tema, sabe? E aí meio que você... Depois você dá uma desencanada, tipo, do jeito que surgiu, assim, sabe? Tipo, não, beleza, essa música surgiu mais pop, então vou deixar ela mais pop. Não, essa aqui surgiu mais cabeçuda, aí você coloca um 5x8 lá. Bom, acho que podemos ir nos encaminhando pro final. Falamos de uma porrada de assunto aí. Legal, eu espero que tenha contribuído de uma maneira bacana. Sim, foi bem legal. Passa aí pra galera, apesar que eu sempre deixo no post, né? As redes dos convidados, sempre dá pra achar nos posts, tanto da plataforma que você estiver ouvindo, quanto das redes sociais que eu publico, né? Passa aí pra galera os seus projetos, Gustavo, para quem tiver interesse, que ouviu aqui e dá uma olhada. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, pode ir no O Som do Gato Celeste, né, uma das bandas que eu faço parte, a última banda do rolê, ou o meu pessoal, né, Gustavo_BATT, no Instagram, né. E aí ali tem o link para todos os lugares. Acho que esse é o grande hub, assim, que eu tô concentrando meus esforços rede socialísticos. Cara, muito obrigado por participar aqui. Foi muito gostoso poder falar com você de novo. Eu que agradeço, Faz tempo que a gente não podia se falar, Nossa, né? muito massa. Bom conversar contigo. Meu, é engraçado isso, né? A gente... Banda, às vezes, é um casamento, né? Nossa, com certeza, sempre. Numa época, a gente se via e se falava tanto, daí depois, como você disse, a gente foi... Cada um foi indo para um lado um pouco, e daí é uma parada de relacionamento mesmo. Nossa, faz tanto tempo que eu não falava, que eu não falo com essa pessoa que a gente tinha diálogos diários quase, né? Sim. Você tá lá quente, compondo, produzindo, gravando. Mas legal. Sim. Não, foi um prazer, cara. Na hora que você precisar, tipo, quiser também me convidar para outras coisas, estamos aí. Sim, sempre convidado. Quando tiver discos e quiser falar dos discos e do processo específico, né? Hoje a gente falou meio geralzão. Mas, tipo, quando tiver lançando coisas bem específicas, pode vir falar também do processo. Se quiser chamar os colegas também que fazem com você, a gente faz também, legal. Programas. Não, é demais esse podcast. Tô pensando em fazer uma série de lives também e com certeza vamos armar um pra gente fazer junto. Da hora. Daí, galera, vai acompanhando o Gustavo lá. Qualquer coisa você pode me mandar um e-mail para o contrapontoprofano@gmail.com ou seguir nas redes sociais, né, que você pode seguir o @contrapontoprofano, onde eu coloco as publicações organizadinhas de todos os episódios, ou me segue no will.pedroso, WILL.pedroso com Z no Instagram também. E é isso, muito obrigado mais uma vez, Gustavo, e ficamos aqui com mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.